Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Olá, queridos, graça e paz, saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Eu sou o pastor Ruimar Lopes, é muito bom estarmos juntos, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Boas Novas Mundo, a sua web rádio TV, o seu canal de bênção. E essa é uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. A nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus. Celebrar o nosso Deus e Senhor e levar até você que está sintonizado conosco e até os confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas no cumprimento da grande comissão. Neste ano, estamos caminhando sob o tema Mãos Fortes para a Boa Obra. Mãos Fortes para a Boa Obra. Guiados pelo Espírito Santo, a maior intimidade com Deus, lançando as nossas redes até ao confim da terra. A palavra do ano é força. Precisamos buscar no Senhor força para a nossa caminhada aqui, lançando as nossas redes até aos confins da terra. Como isso pode acontecer? Com as suas orações, com a sua participação e também com o seu envolvimento direto, compartilhando, convidando pessoas, porque isso vai ajudar com que a plataforma faça chegar essa transmissão a o maior número de pessoas. Depende de você. Então você pode participar, nos ajudando para que essa palavra chegue longe. E tem chegado pela graça e pela misericórdia de Deus. Tem alcançado locais distantes da nossa nação e até fora dela. Mas você pode ser um pregador da palavra, um cooperador de Deus, fazendo a sua parte também. Tanto aqui nessa plataforma do Facebook, como também lá no nosso canal do YouTube. Lá tem toda a série, todas as mensagens. Inscreva-se lá, comente. Cada comentário seu, cada participação, cada compartilhamento faz com que a plataforma se torne conhecida ao maior número de pessoas possíveis. Quero convidar você a estar nos visitando em um dos nossos cultos na Igreja Batista Boas Novas. Nosso templo está na rua 8 de dezembro, número 528. Aqui bem pertinho do quartel do Corpo de Bombeiro, fácil de chegar. Os nossos cultos sempre aos domingos a partir das 9h30 da manhã. Esse próximo domingo é o primeiro domingo do mês. É o dia da celebração da Santa Ceia do Senhor, culto da manhã. Começamos o dia com um grupo de crescimento cristão, grupo de estudo, meditação na palavra, pequenos grupos, e depois segue-se o culto coletivo. Você será muito bem-vindo. E depois à noite temos o culto que é transmitido pela internet,
cujo estúdio é o templo da igreja. Se você quiser participar, você é o nosso convidado a estar conosco no decorrer dessa transmissão. É um culto evangelístico, tem sido uma bênção o culto da noite também. Pela manhã, o horário todo, tanto do Grupo de Crescimento Cristão quanto do culto, nesse tempo há um espaço e uma programação muito especial para as crianças. Você pode trazer, que eu garanto que ela vai gostar. Aos domingos pela manhã, nós estamos ministrando uma série de palavras que tem a ver com este começo do ano, quando nós estamos aqui nos preparando, já começamos a caminhada, estamos falando e compartilhando sobre mãos fortes para prosperar. E estamos falando sobre os níveis de prosperidade. O primeiro nível já ministramos e estamos ministrando então o segundo nível de prosperidade, que é o relacionamento com Deus e as coisas da vida e do cotidiano. Como nós podemos prosperar também nas pequenas coisas, no dia a dia, aquelas coisas que nos desafiam, às vezes nos atrapalham, às vezes nos aborrecem. Então estamos ministrando uma série de palavras nesse sentido, e venha para receber a bênção da parte do nosso Deus. Será uma grande alegria poder ter você e a sua família conosco. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Vamos falar com Deus, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos entregar ao Senhor a nossa gratidão e também os nossos pedidos de oração. Se você tem um pedido de oração e gostaria que estivéssemos orando por você, você pode anotar aí nosso telefone, que vai ser encaminhado o seu pedido diretamente para o grupo de guerreiros intercessores. Então aí, 21 é o nosso WhatsApp, 978 912 9110. São 9 números e assim de 3 em 3 talvez fique melhor para você guardar. Mas anote aí, também vai ser colocado aqui no nosso chat, 978 912 e 910. Tem um pedido de oração? Pode encaminhar. Nós vamos estar orando por esses pedidos. Nós temos um grupo de guerreiros intercessores que oram pela igreja e pelos pedidos que chegam até nós. Mas você pode ter também um pedido de oração, um motivo de gratidão. Então você pode encaminhar, que nós vamos estar nos unindo a você em agradecer a Deus as bênçãos recebidas. Vamos orar então. Vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, poderoso Deus, que alegria estamos aqui neste dia que o Senhor nos deu, com a certeza de que o Senhor, essa manhã, renovou as suas misericórdias sobre nossas vidas. Louvamos ao Senhor pela tua grandeza, pela tua santidade, pelo teu amor para conosco, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Aceita a nossa gratidão, o nosso louvor. Confessamos nossos pecados, sonda os nossos corações e perdoa os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós. Não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que o Senhor Deus possa estar nos protegendo, estar nos dirigindo dia após dia, em cada momento da nossa caminhada de fé. Consagramos nossas vidas ao Senhor, tudo que temos, tudo que somos, tudo que teremos e seremos é para a glória do Senhor. Consagramos ao Senhor a vida dos dizimistas e ofertantes, aqueles que têm sido mantenedores da casa de oração, da voz profética,
e da adoração profética. Que as bênçãos do Senhor recaiam sobre eles, conforme está escrito nas Sagradas Escrituras. Faça-nos prosperar em tudo que estamos envolvidos. Para a glória do Senhor, consagramos os dízimos e as ofertas que teu povo voluntariamente tem feito chegar à tua casa no decorrer dos dias. Que o Senhor multiplique esses recursos, para que eles possam cumprir os propósitos para os quais o Senhor mesmo estabeleceu na sua santa palavra. Pedimos, Pai, a bênção do Senhor para cada brasileiro, cada criança, cada adolescente, cada jovem. Pedimos ao Senhor pela vida da terceira idade. De igual modo, Pai, pelos casamentos, que a bondosa mão do Senhor esteja estendida sobre a nossa nação. Que o Senhor remova tudo aquilo que não provém do Senhor. E que os anjos do Senhor possam estar tomando conta da nossa nação. Pedimos a Deus a bênção do Senhor para aqueles que foram atingidos por catástrofe da natureza, famílias enlutadas, perdas materiais, principalmente a perda de entes queridos. Que o Senhor tenha misericórdia e possa, ó Deus, socorrer com o teu consolo e restituir conforme o teu amor, a tua misericórdia, conforme, ó Deus, a tua soberania. No nome santo de Jesus. Que o teu Espírito Santo sopre nos 4 cantos da nossa nação. E que tudo, ó Pai, que não tem a ver com a tua palavra, o Senhor mesmo remova da nossa terra. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre as autoridades constituídas, em todos os níveis, em todos os lugares da nossa terra. Pai de amor, abençoa as igrejas do Senhor espalhadas por esse Brasil, renova a força do teu povo, nos faça sempre dispostos a estar anunciando a mensagem de paz, esperança e fé para o nosso povo. Oramos, Pai, agradecidos, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus é bom, Deus é maravilhoso, não há ninguém como o nosso Deus. Só o Senhor é Deus, a Ele pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito bem, nós estamos então aqui na nossa caminhada, meditando na profecia de Amós, uma profecia muito importante, muito pesada, né? Mas muito necessária, mas extremamente necessária. Mas se não bastasse isso, a profecia de Amós, como várias, parece que Amós está vivendo os nossos dias, como ele foi usado por Deus para levar o recado de Deus ao povo de sua época. E hoje nós estamos nessa 15ª meditação, que é uma pergunta: o que fazer quando estamos diante de um Deus justo e santo? O que fazer? A última meditação foi falando sobre a visitação do Senhor. Agora queremos pensar um pouquinho sobre isso. O Senhor Deus é apresentado pelo profeta como um leão que ruge. E o profeta começou a falar ilustrativamente ao povo, dizendo que um leão estava a rugir. Este leão é o próprio Deus falando ao seu povo. E que o povo deveria então parar e temer ao Senhor pela santidade e pela justiça que provém da parte de Deus.
Estamos no capítulo 3, encerrando o capítulo 3. Se Deus der graça, na próxima encontro já vamos entrar no capítulo 4. Mas aqui, nessa parte da profecia, no capítulo 3, nós queremos fazer hoje, então, um resumo e uma aplicação nas nossas vidas. Pode ser que não dê tempo, mas se não der, faremos no próximo encontro. Mas queremos fazer uma síntese que tem o propósito de fazer uma aplicação na nossa vida. O que vimos no capítulo 3? Deus falando ao povo que ia tornar público o que ele fez, a opressão de Israel, as mazelas de Israel, como Israel era, por dentro, porque Deus sabe todas as coisas. Vimos também Deus falando que ele ia enviar um inimigo, e esse inimigo seria a punição pelas transgressões do povo, a disciplina corretiva e saradora da parte de um pai que ama os seus filhos. E vimos que Deus, então, ele tem uma palavra de advertência, mas indicando ao povo o que já iria acontecer. E queremos, então, a partir dessas breves citações, tirar algumas lições para as nossas vidas. Primeira grande lição: termos a consciência dos riscos que corremos. Os riscos que nós corremos. Quais são esses riscos que corremos? E isso vale para todos nós, vale para a igreja, para todos. Corremos o risco de sermos endurecidos, ficarmos recalcitrantes pela prática do pecado. Corremos esse risco. E ficar com o nosso coração endurecido, coração insensível ao pecado. E uma das coisas que nós temos que buscar do Senhor, pedir ao Senhor sempre, como fez um homem do passado, é que o Senhor Deus nos dê convicção do pecado, para que saibamos que somos pecadores. Também corremos o risco de assumirmos o relativismo. O relativismo é aquela posição que a gente fala assim: depende. Isso aqui é certo ou errado? Aí a pessoa fala assim: depende. Relativismo é aquela situação que a pessoa vai perdendo o discernimento, a capacidade de discernir o que é certo, o que é errado, o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E vamos assim perdendo a direção na caminhada. Também corremos o risco de sermos seduzidos. Seduzidos. E você pode perguntar assim: mas como assim? Seduzidos pelo conforto. É o que acontecia com Israel no tempo de Amós. O povo estava vivendo um conforto. O povo estava então sendo seduzido por este conforto, ao ponto de não só estar sendo seduzido, mas sendo escravizado pelo conforto que era decorrente da prática da injustiça, dos malfeitos com os demais. Aquela história de tirar vantagem em tudo. E esse movimento desse conforto vai seduzindo o coração das pessoas, e as pessoas ficam dependentes, escravizadas. Só que esse status de conforto ao qual o profeta se refere, e Deus reclama,
foi um status conseguido pela prática da injustiça. Então, temos consciência de corremos o risco de sermos endurecidos pela prática do pecado, assumirmos uma posição de relativismo, perdendo a capacidade de discernir o certo e errado, e sendo seduzidos, escravizados por esse conforto que é decorrente da prática da injustiça. Mas também corremos o risco de sermos, de deixarmos de ser agentes da paz e da edificação, do amadurecimento e do crescimento. Então, Deus estava reclamando pela boca do profeta que o povo, uma parte do povo, não estava sendo agente da paz, buscando o bem-estar dos outros também, buscando a edificação, a consolidação, o bem caminhar da vida dos demais. Nós somos embaixadores de Deus, diz a palavra. E o nosso Deus é um Deus de paz. E a nossa mensagem é uma mensagem de paz. Sempre é assim. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele foi anunciado como príncipe da paz. E ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É dessa paz de Deus que nós somos agentes e devemos estar distribuindo, espalhando essa paz de todas as formas, por onde quer que venhamos a passar. Mas também nós corremos o risco de servirmos ao inimigo das nossas almas. O povo da época de Amós, ele era um povo que patrocinava a violência, a injustiça e a devastação para desde que eles fossem bem-sucedidos, tivesse vantagem. E quem é que é o pai da violência, da devastação? É o inimigo das nossas almas. O diabo, a Bíblia diz isso. E às vezes o Filho de Deus está tão envolvido, tão comprometido, que ele está servindo ao inimigo de suas próprias almas. Então, a primeira lição que nós tiramos é ter a consciência dos riscos que nós corremos. Por isso que o Senhor diz: vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, querendo vos tragar. Por quê? Porque nós corremos esses riscos. E não podemos caminhar desavisados. Mas que assustador, não é verdade? Você já imaginou? Deus, como disse que ia expor todo o pecado daquele povo, Deus expondo os nossos pecados ao público, que Deus, pela sua misericórdia, nos livre disso. E que nós não possamos dar lugar a essas coisas. Bom, essa é a situação. O que fazer diante de um Deus justo e santo? Primeiro, estar atento quanto aos riscos que corremos. Segundo, agir diante desses riscos e dessas ameaças. Já que o mundo é assim, já que o ambiente é ameaçador, já que nós estamos expostos a todo tipo de influência, toda sorte de contaminação espiritual, então nós precisamos ter uma postura, fazer alguma coisa, ter uma estratégia, adotar algumas táticas. E eu vou mencionar aqui algumas delas. Primeiro, lutar. Você pode anotar aí. Lutar. Precisamos lutar. Sim, lutar. Contra quem? O pastor está falando de guerra. Lutar
contra o pecado. É uma luta espiritual. É uma luta invisível. Mas nós precisamos lutar. Cada um de nós precisa lutar. Lutemos, irmãos. Que a vitória é certa. Mas se nós não lutarmos, não fizermos a nossa parte, a vitória não virá. Então, o que fazer? Lutar. Lutar contra o pecado. Segunda coisa que precisamos fazer, vigiar. Vigiar. Mas vigiar o quê? Vigiar, tomar conta da nossa alma. Estar atento para que a nossa alma, que é a sede do nosso ser, não seja contaminada pelo pecado, não seja seduzida, não seja envolvida. Então, vigiar. Temos que estar atentos, vigiar. Terceira coisa que precisamos fazer, orar. Oremos para que jamais tenhamos um coração endurecido. Oremos constantemente para que jamais sejamos alcançados pelo relativismo, viemos perder a capacidade de discernir. Oremos para que não sejamos seduzidos pelas atrações, pelos confortos que não provêm de Deus, pelas vantagens que não vêm da parte do Senhor. Oremos para que sejamos agentes da paz por onde passarmos. Oremos para que, mesmo sem perceber às vezes, venhamos servir ao inimigo, mas possamos servir a Deus. Então, lutar, vigiar, orar e sermos sensíveis. Quarto, um coração sensível. Sensibilidade espiritual. Sensível o quê, pastor? Ao Espírito Santo. Você que já tem Jesus no coração, o Espírito Santo está falando dentro de nós. Ele está dizendo no idioma espiritual que nós sabemos que ele está falando. Precisamos ter essa sensibilidade para perceber, ouvir o Espírito Santo nos dando a direção, nos avisando. A Sagrada Escritura diz que o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, sermos sensíveis. Quinto, sermos ensináveis. Um coração ensinável. Ensinável conforme a Sagrada Escritura, não conforme está na mídia, não conforme está na internet. Não, queridos, aqui Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, a Santa Palavra de Deus. Temos um coração ensinável. Quantas vezes Deus tem falado ao coração? Quantas vezes o Senhor está nos ensinando numa situação, numa circunstância, e nós temos às vezes um coração que não quer ser ensinado, um coração vaidoso, um coração altivo. E uma das coisas que envolve a missão que Jesus nos deu é ensinar. Nós, como igreja, agência do Senhor, temos que ir ensinar. Porque o ensino sagrado alcança um coração que deve estar ensinável, deve estar pronto, disposto a ouvir, a refletir sobre as Sagradas Escrituras. Sexta coisa que precisamos fazer, sermos fiéis, fidelidade a Deus. Mas em que sentido você está falando? Em todos os sentidos, mas principalmente ser fiel a Deus quanto
à sua vontade, quanto à sua palavra. Fiel ao Senhor para não fazer digressão para a direita nem para a esquerda, isto é, não desviar dos caminhos retos do Senhor, não aceitar a prática do mal, do pecado, não estar estabelecendo vínculo com as obras das trevas. O crente não pode estar falando o que o mundo fala, não pode ter comunhão com o que o mundo fala que é contra Deus, não pode ter comunhão com pessoas que estão falando coisas que são contra o Senhor, não pode ter comunhão, não há comunhão entre as trevas e entre a luz, irmãos. Isso é quebra de fidelidade a Deus, não é a igreja, não é ninguém, é a Deus. Ficarmos repetindo o que ouvimos ímpios falar, defendendo posições que ímpios defendem. Não. Mas qual é o fiel da balança? Não é nem o que eu estou falando, é o que está aqui, ó. Na palavra de Deus. E a Bíblia diz que aquele que sabe que é certo e não pratica, comete pecado. Fidelidade a Deus. O exemplo rápido, José. Longe, numa posição boa, de destaque. Mas quando veio um ataque de sedução na vida daquele jovem, ele falou assim, de jeito nenhum. Como eu faria esse mal a meu Deus e ao meu patrão? E correu, fugiu do pecado. Isso é fidelidade. Mas tem gente que não, ele está correndo para o lado, ele está correndo para o pecado, não do pecado. Está correndo para o ambiente onde há pecado, há transgressão. Não está fugindo desse pecado. Está se envolvendo com pessoas que pecam sistematicamente contra o Senhor. Fidelidade. Então, lutar, vigiar, orar, ter um coração sensível, ser ensinável, ser fiel e, sétimo, confiar. Confiar em Deus. Quando José fugiu daquela mulher, ele foi fiel a Deus, mas ele confiava nas promessas de Deus para a vida dele. Ele confiava que naquele momento podia dar a ele um prazer passageiro, uma posição passageira. Mas ele se apegou na palavra de Deus. Ele confiava nas providências de Deus. Confiava na graça de Deus. Então, vamos confiar em Deus, em qualquer situação. Confiar na graça dele. Saber que Deus é um Deus que tem a sua graça liberada ao nosso favor. E confiar, confiar e confiar. E, oitavo lugar, oitava coisa que precisamos fazer diante de um Deus justo e santo é buscar o perdão. Que tem um pouco a ver com confiar na graça. Muita gente não busca o perdão porque não confia na graça de Deus. Diz assim, não tenho jeito. Tem jeito sim. O perigo é encobrir os nossos pecados. Provérbios 28, 13 e 14 fala assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Está vendo que a prosperidade é uma questão espiritual? Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor a Deus. Eu acrescento na confiança a Deus. Mas o que endurece o coração cairá no mal. Aquele que endurece o coração e é insensível. Então, para concluir, o que fazer diante de um Deus justo? É a síntese do capítulo 3 de
da profecia de Amós, a aplicação para nossas vidas. Saber que nós corremos certos riscos. Sermos endurecidos pela prática do pecado, assumirmos uma posição de relativismo, não discernindo o que é certo e o que é errado, sermos seduzidos pelo conforto conseguido pela prática da injustiça, deixarmos de sermos agentes da paz e servirmos ao inimigo, às vezes até sem querer. Corremos esse risco. Então, quais as providências? O que eu posso fazer? Lutar, vigiar, orar, ser sensível ao Espírito Santo, ser uma pessoa ensinável, um filho de Deus fiel, confiar e buscar a graça de Deus e buscar o perdão. A palavra de Deus diz assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Queridos amados do Senhor, que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Não sei onde você está, a hora que você vai estar ouvindo ou está ouvindo esta palavra, como você está, mas Deus sabe. Talvez você esteja ouvindo essa palavra dentro do carro, na rua, não esteja assistindo exatamente agora, não importa. O importante é que você possa estar confiante, você possa estar em perfeita busca do Senhor, procurando estar diante de um Deus justo e santo, de forma que você o agrade. Que assim seja com todos nós, com todo o povo de Deus. E você que nos acompanha, quem sabe, ainda não fez uma decisão ao lado de Jesus, não tem uma aliança com o Senhor, eu convido você a tomar essa decisão hoje, onde você está. É a coisa mais maravilhosa, mais importante da sua vida. É ter uma aliança com Deus. E a aliança você só faz através de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. A Sagrada Escritura diz assim: não há nenhum outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Receba Jesus no seu coração, agora mesmo. E onde você estiver, faça essa decisão. É entre você e Deus. E se você quiser a nossa ajuda, nós estaremos prontos a te ajudar. Basta telefonar para nós, mesmo esse telefone que nós colocamos nesse WhatsApp. Não sei se é possível repetir aí, mas tem um WhatsApp aí no chat. Você pode falar conosco, nós vamos estar orientando você nesses primeiros passos de aliança com o Senhor. Mesmo que você more muito distante da nossa igreja, não tem problema. Nós vamos encaminhar você para uma igreja bem próxima, aí bem próxima mesmo, onde você poderá assistir e ser bem encaminhado. O número do telefone é 978 912 910 21 978 912 910. Foi uma alegria estarmos juntos com você. Estou vendo aqui meu irmão Luiz Fernando. Deus abençoe. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Motociclista com Cristo. De volta, é isso. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Está aí o telefone que a Lígia colocou.
Que todos tenhamos dias muito abençoados. Estamos chegando no finalzinho do mês de fevereiro. Vamos agradecer a Deus esses 2 meses que Ele já nos deu, janeiro e fevereiro. E já vai preparando seu coração nesse movimento de gratidão para consagrar ao Senhor o mês de março. Que o mês de março seja um mês grandemente abençoado na sua vida, como nunca antes aconteceu. Amém? Eu quero te abençoar, você, sua casa e tua vida, declarando sobre você: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, que será no domingo, primeiro domingo do mês, na casa do Senhor. Um abraço duplo, meu e da Lígia, para você e todos os seus.